Olá! A oncologia e a genética andam de mãos dadas, e a cada dia que passa, sabemos cada vez mais dessa interação entre as duas disciplinas. Essas alterações envolvem mecanismos complexos que fazem com que as células do câncer precisem para então se instalar. Dentro do núcleo das nossas células normais, o DNA é a substância química que compõe os nossos genes, os quais têm as instruções para o funcionamento das células. Algumas mutações de DNA são herdadas ou transmitidas por conta da genética familiar. Isso significa que elas estão em todas as células quando se nasce. Elas são chamadas de mutações genéticas. Outras são mutações adquiridas. Significa que a mudança ocorre nas células durante a vida, em vez de ter sido herdada ou nascida com elas, marcadas por fenômenos ambientais e estilos de vida. Mas o nosso organismo é preparado para nos proteger de diversos agentes que possam ameaçar a nossa saúde. Por exemplo, temos os proto-oncogenes e os genes supressores de tumor. Os proto-oncogenes são genes que ajudam as células a crescer normalmente. Quando um deles sofre mutação ou há muitas cópias dele, ele se torna um gene ruim que pode permanecer ligado ou ativado quando não deveria estar. Quando isso acontece, a célula cresce fora de controle. Esse gene ruim é chamado de oncogene. Já os genes supressores de tumor são genes normais que retardam a divisão celular, reparam erros do DNA ou dizem às células quando deve ocorrer uma apoptose. A diferença entre eles é que os oncogenes resultam da ativação de proto-oncogenes e os genes supressores de tumor causam câncer quando são inativados. O câncer de mama, que é o nosso foco de hoje, tem um perfil epidemiológico preocupante na população feminina e corresponde, na sua distribuição, em 28,1% dos cânceres que mais atingem mulheres, seguidos de intestino, com 8,6%, colo de útero, com 7,9%, pulmão, com 5,3% e estômago, com 3,7%. Segundo Coelho et al., em estudo de 2018, abre aspas, a predisposição hereditária quanto ao câncer é considerada um importante fator epidemiológico, e de 5% a 10% de todos os casos são relacionados a heranças de mutações genéticas. Fecha aspas. Estudos realizados na década de 90 revelam que mutações em genes supressores de tumor, como os genes BRCA1 e BRCA2, contribuem para um elevado risco de câncer de mama e de ovário. O BRCA1 se encontra no braço longo do cromossomo 17, constituído de 22 exons codificantes. O gene BRCA2 se encontra no braço longo do cromossomo 13, composto por 27 exons codificantes. Ambos genes codificam proteínas nucleares expressas que são conservadas com integridade genômica por regular o reparo do DNA. Eles podem agir de duas formas. A ação de genes gatekeepers regulam negativamente a proliferação celular ou positivamente a morte celular programada, protegendo a célula de um crescimento desordenado. Já a ação dos genes caretakers suprimem indiretamente o crescimento neoplásico, codificando proteínas que atuam na manutenção da integridade do genoma. Assim, a mutação desses genes resulta na perda de suas funções e também de outros mecanismos capazes de impedir o surgimento de neoplasias. Para se ter uma ideia, no BRCA2 a mutação 617.4D1T está presente em pelo menos um quarto das mulheres com câncer de mama. Qual a importância disso tudo? Eu vou te dar 3 motivos. Primeiro, indivíduos afetados com essas mutações genéticas conferem um risco cumulativo maior para câncer do que a população em geral. Segundo, familiares que tenham indivíduos afetados por essas mutações genéticas têm ainda mais risco para desenvolver um câncer hereditário. E terceiro, todos esses estudos e pesquisas resultam em medidas que proporcionem um rastreamento intensivo e profilaxias que minimizem a morbidade e a mortalidade por estas neoplasias. Um exemplo são os testes genéticos que hoje nós temos para fazer e cumprir medidas que reduzam o risco de câncer ou para tratar em estágios mais precoces, que eles são mais facilmente tratáveis.